Se você trabalha com marketing, você trabalha, na verdade, com desejo humano. E se você não sabe como funciona o desejo humano, então você não sabe como funciona o marketing. É por isso que eu decidi trazer esse pedacinho da aula que eu dei lá dentro da Sociedade do Marketing para te explicar aqui no YouTube como que funciona de verdade o desejo humano. Existe a mentira do desejo, que é uma mentira que muita gente conta para você, que diz que o desejo é uma coisa autônoma, independente. Mas eu vou trazer a verdade do desejo e vou te mostrar o que é e como funciona o desejo mimético. Então você já deve estar vendo aí na sua tela a nossa lousa digital, só para esclarecer para você, tá? Isso aqui é um material que está lá dentro da Sociedade do Marketing, é um material de aula que eu usei para dar a aula completa sobre desejo mimético, mas a gente só vai cobrir essa parte inicial do material, tá? Tanto porque eu acho que é a parte mais importante para o público em geral, para saber a verdade do desejo, quanto também eu não posso dar a aula que eu dei na sociedade aqui no YouTube de graça, certo? Então, assim, a gente vai falar sobre a verdade e a mentira do desejo, para que eu te mostre como funciona o desejo humano e para que assim você tenha uma nova lente de interpretação a respeito de como funciona o marketing, tá? E isso a gente vai fazer com base na teoria do desejo mimético, que é uma teoria do antropólogo francês René Girard, que foi por muito tempo um crítico literário, e depois que ele entendeu um certo padrão dentro da literatura, da mais alta literatura, ele escreveu sobre essa verdade do desejo, tá? Depois essa verdade do desejo desembocou em vários estudos dele a respeito do mecanismo do bode expiatório e da violência mimética, e o que se transformou, por fim, numa certa apologética cristã. Mas tudo isso daqui, tá? Não é assim, vamos dizer, não pressupõe a existência de um Deus, tá? Só para você, se você ficar preocupado aí, isso aí na verdade é apologética. Não é, tá? Isso aqui é a verdade do desejo, independentemente de para onde nós estejamos olhando. É assim que a gente deseja como ser humano, tá bom? Eu só tô contando para você como foi a evolução do trabalho do Girard a partir da descoberta da teoria do desejo mimético, tá? Então a gente vai usar inclusive dois termos aqui que ele usa, tá? Então ele usa a mentira romântica e a verdade romanesca. A mentira romântica diz respeito ao desejo falso, né? A maneira falsa como a gente encara o desejo, que é o desejo autônomo, e a verdade romanesca é a maneira verdadeira como o desejo se expressa, que é mimético, tá? Então, para começarmos, né, vamos explicar o que é essa mentira romântica. A mentira romântica é a mentira de que nós desejamos algo porque aquilo faz sentido com as nossas preferências pessoais, ou por causa de vantagens racionais, ou por causa de motivações simplistas como eu vi, eu quis. Então, essa mentira diz que existe uma linha reta, ou seja, é um desejo linear entre você e o seu objeto de desejo. E aqui eu coloquei inclusive o vinho, porque ele é um objeto que, diferente da água, por exemplo, você não poderia argumentar: "A gente precisa disso para viver". Porque a água, de fato, né, quando você tem sede, você tem uma necessidade de tomar água, e essa necessidade é expressa por meios fisiológicos patentes. Você enxerga aquilo claramente, você deseja água quando você a vê, sua boca saliva e tudo mais. Então, a água é um objeto de necessidade, na verdade, a gente define como necessidade. O objeto de desejo é aquilo que pode ser mediado por um modelo, como a gente vai ver na verdade romanesca. Então, eu coloquei o vinho aqui porque é muito claro, como a gente pode ver, que a gente não precisa de vinho para sobreviver. Na verdade, muita gente diz que precisa aprender a tomar vinho, ou seja, nem é algo que as pessoas gostam de início. Mas então, por que que elas desejam o tal do vinho? Tá? Por que que elas têm o desejo por aprender a tomar vinho? E isso é explicado pela verdade romanesca. Na verdade romanesca, né, a maneira verdadeira em que o desejo funciona, nós desejamos algo porque nos sentimos incompletos e enxergamos nos outros o que nos falta. Então, o desejo aqui é sempre mimetizado, imitado e interpretado pelos olhos dos outros. O Girard tem uma frase que é muito famosa, que é: nós todo desejo, essa é a frase, tá? Literalmente. Todo desejo é um desejo por ser. Então, nós não desejamos para ter nunca, nós desejamos para ser. Nós consideramos que nós somos incompletos em alguma coisa ou na integralidade, e, portanto, nós começamos a desejar ser outra pessoa, e para ser outra pessoa, nós compramos algo, fazemos algo, imitamos algo, tá? Então, na verdade, a verdade do desejo é essa daqui. Existe um modelo, este modelo deseja um objeto, e você deseja o modelo. Tá? Você deseja ser essa pessoa aqui que é mais brilhante, mais inteligente, mais bonita do que você, mais constante, mais disciplinada.
tá? Você deseja ser essa pessoa aqui e por isso você começa a desejar este objeto que também é um objeto que ele tem ou deseja. E aqui você já começa a entender o quão complexo isso pode se tornar, porque este modelo aqui também tem outro modelo, que por sua vez tem outro modelo, e por aí vai. E, inclusive, este modelo aqui pode ver você como um modelo também. Então, na verdade, a gente tem que o desejo humano é uma grande suposição, né? Tá só na nossa cabeça, no fim das contas. Ele não é exatamente fisiológico, tá? E isso essa verdade do desejo aponta para a gente as lentes pelas quais a gente pode enxergar o marketing. Então você pode pensar no marketing como você aqui, ó. Você, na verdade, é o modelo. É você que está dizendo para as pessoas o que elas devem desejar ou o que elas não devem desejar. Isso fica muito claro, por exemplo, no caso do marketing de influência, né? Você vai lá, um influencer digital, porque ele não só se coloca na posição de modelo, como ele adota esse personagem integralmente, porque ele sabe que, ao adotar esse posicionamento, ele vai aumentar, inevitavelmente, as suas vendas. Afinal, ele se coloca claramente como um modelo que deve ser imitado pela sua audiência, e ele aponta para os objetos que tornaram ele o que ele é hoje. Então, por exemplo, você tem um modelo aqui, e ele se posiciona como alguém muito inteligente. E ele tem uma certa rotina em que ele acorda às 5 horas da manhã. Então, o objeto de desejo é acordar às 5 horas da manhã. E você, por desejar ser como ele, você vai começar a acordar às 5 horas da manhã, porque se foi isso que ele fez, então é isso que você tem que fazer também para alcançar as mesmas coisas que ele conquistou. Tá? Então, essa é a verdade do desejo. Todos os nossos desejos são mediados por outra pessoa que nós consideramos mais completas do que nós, tá? E ainda, falando sobre essa mentira do desejo, ou até sobre a verdade do desejo, tem duas coisas aqui da biologia que a gente pode se aproveitar para a gente ver como isso realmente é verdadeiro, tá? Então, a primeira coisa foi a descoberta dos neurônios espelho na década de 90, tá? Então, os neurônios espelho, eles foram descobertos numa pesquisa, na verdade nem era para descobrir isso, tá? Eles estavam fazendo pesquisa com macacos. E a intenção não era exatamente descobrir os neurônios espelho, eles nem imaginavam que isso existia, mas o que eles perceberam foi que quando um macaco pegava alguma coisa, um neurônio se ativava e quando o macaco via o pesquisador fazer o mesmo movimento, o mesmo gesto, esse mesmo neurônio se ativava também. Então eles descobriram que existia um neurônio que espelhava ações, né? O macaco sentia por meio do outro, né? E isso significa que isso, aliás, é o motivo pelo qual a gente pode ter empatia, né? E isso significa que agora, com esses neurônios espelho, a teoria do Girard é anterior à descoberta dos neurônios espelho, mas significa que agora a gente tem uma prova biológica de que, de fato, o desejo humano é orientado pelo mimetismo, tá? Então aí a gente teve até esse pesquisador, né, que fez várias pesquisas com bebês, porque bebês são, enfim, as criaturas menos influenciáveis culturalmente, elas simplesmente vieram direto do útero, né? Elas são totalmente fisiológicas, por assim dizer, ou quase totalmente fisiológicas, e portanto ele começou a fazer estudos com os bebês para ver se realmente havia alguma expressão desses neurônios espelho ou desse desejo mimetizado. Então, ele descobriu algumas coisas bem interessantes, né? Então, um bebê de pouco mais de 1 ano de vida já era capaz de reconhecer que a criatura em sua frente era como ele, que ele já tinha uma face e que ele podia imitar expressões faciais daquela criatura. Então, esse estudo, né, foi feito com o pesquisador fazendo gestos faciais e o bebê de pouco mais de 1 ano de vida já era capaz de imitar esses gestos. Então, de novo, né, ele sabia reconhecer que existia uma criatura na sua frente e que essa criatura era como ele poderia imitá-la, que ele já tinha uma face, né, e que ele podia imitar essas expressões faciais. Então, o bebê nasce com a habilidade de imitar. E isso é muito curioso, porque em outras espécies, um gato, um cachorro, eles nascem com várias habilidades. O bebê humano, ele é diferente exatamente porque ele não nasce com nenhuma habilidade específica. Ele não sabe nem ficar em pé, não sabe falar, não sabe nada, não sabe se comunicar. Ele só sabe mamar e ele só sabe imitar, né. Mas isso que é importante, ele já nasce com essa habilidade imitativa.
tá? Muito apurada, inclusive, segundo o próximo estudo. O próximo estudo ele foi feito assim: um pesquisador ele pegava um brinquedo, esse brinquedo tinha duas alças, e o pesquisador forçava essas duas alças para o brinquedo se quebrar. Quando ele dava o brinquedo para o bebê não só imitava o jeito de pegar, mas ele puxava as alças na intenção de quebrar, e quando o brinquedo quebrava, ele procurava a avaliação, né, a aprovação desse adulto. Ou seja, o bebê não só é capaz de imitar a ação, como ele é capaz de identificar o desejo do adulto e concretizar o desejo do adulto, tá? Então eles descobriram, né, que os bebês não só sabem imitar ações que eles podem ver, mas conseguem desde cedo interpretar as intenções, os desejos dos adultos. Se você tem filho, você provavelmente já deve ter visto que os seus filhos pequenos, eles já entendem o que você deseja, né? É por isso até que a obediência é possível, no fim das contas, tá? E por fim, né, quando um adulto é tocado por um objeto, a mesma parte do cérebro do bebê é acionada, como se o objeto também estivesse tocando o bebê. Então, o bebê sente como um adulto sente, tá? Então, todas essas aqui são provas biológicas disso aqui que eu acabei de falar para você, da verdade romanesca, né? De que a gente deseja. Então, assim, a gente viu que a gente aprende até por imitação. E se a gente aprende por imitação, significa também que a gente deseja por imitação. A gente é mostrado o que é valioso de ser aprendido por meio da imitação de um modelo. E quando a gente é um bebezinho, os nossos primeiros modelos são exatamente os nossos pais, né? Mais especificamente a nossa mãe. E aí, né, a gente também tem essa mentira da pirâmide de Maslow, que também faz relação aqui com essa mentira romântica. Qual que é a mentira da pirâmide de Maslow, tá? Quem organizou, na verdade, a pirâmide de Maslow não foi o próprio Maslow, tá? Foi sim os estudantes posteriores, né, os estudiosos posteriores dele. E o Maslow, ele não acreditava exatamente que existia essa rigidez de etapas, né? Então, não era como se Maslow pensasse que primeiro a gente ia fazer nossas necessidades básicas, cumprir com elas, garanti-las aqui. Depois a gente ia garantir segurança, depois que a gente ia para aspectos sociais, depois que a gente ia para estima e depois que a gente ia para autorrealização. Ele nunca pensou isso aqui como um sistema rígido, apesar de você já provavelmente ter escutado em cursos de copy, de persuasão, de marketing, que isso daqui é um bom modelo de desejo. Não é, tá? Não é. Por causa do seguinte, não tem como isso daqui ser rígido se nós temos tantos exemplos de subversão dessa pirâmide aqui. Então, por exemplo, alguém religioso, ou seja, em busca de autorrealização, pode fazer jejum para ter mais autorrealização. Então, essa pessoa valoriza mais o topo da pirâmide, na verdade. A gente também tem exemplos de pessoas que, para adquirir disciplina, ou seja, né, ou até para pessoas que, para fazerem parte de um grupo, tomam banho gelado, né? Então, de novo, subverte uma necessidade básica a favor de uma necessidade social. Então, assim, a partir da segurança, garantidamente, ou seja, a partir do aspecto sociais, estima e autorrealização, garantidamente nós não temos nenhuma linearidade. Essa parte de cima aqui da pirâmide é uma mentira completa e na maior parte do tempo, tá? Na imensa maioria do tempo. O que você poderia argumentar é que essa parte de baixo da pirâmide realmente vale em alguma época. E de fato, essa parte aqui a gente pode colocar como aquelas necessidades que eu comentei com você. Se a gente não tiver água, se a gente não tiver comida garantida, se a gente não tiver um bom abrigo, é menos provável que a gente se preocupe com tudo isso daqui. Mas, como eu falei, a partir aqui dos aspectos sociais para cima, a gente tem uma grande confusão de desejo, promovida principalmente por causa dessa verdade do desejo. Ou seja, a partir da segurança, onde a gente não tem mais sinais instintivos do que a gente deve desejar, a gente vai procurar um modelo. E esse modelo pode falar pra gente que é mais importante a autorrealização, que é mais importante a estima, que é mais importante os aspectos sociais. E lembrando, né, aqui dentro de cada um dessas etapas da pirâmide, a gente tem inúmeros desdobramentos que, enfim, vão depender desse modelo que você escolheu para seguir, tá? Então, muito bem. Eu acho que é isso que eu queria trazer aqui para você hoje, tá? Então, só recapitulando, eu mostrei para você que existe uma mentira do desejo. Essa mentira diz para você que existe uma linearidade entre o que você deseja e o seu objeto. E existe a verdade do desejo, que na verdade não existe nenhuma linearidade. Na verdade, o desejo é triangular. Existe um modelo
e você quer ser o modelo. E por querer ser o modelo, você imita o que ele tem ou o que ele quer. Aqui, só pegando o negócio do vinho, né? Que eu acho que eu esqueci de completar, mas o vinho, ele só é desejável porque ele é consumido por uma elite. Ou seja, você considera que ao consumir vinho, você começa a ser uma pessoa diferente, que participa de certos círculos sociais, que participa de uma certa produção intelectual, que participa de uma certa produção econômica e por aí vai. Se não fosse isso, você não quereria aprender a tomar vinho. Você tentaria tomar, sei lá, uma coisa mais gostosinha, que seja alinhada com os seus instintos, por assim dizer, né? Mas não, você vai diretamente para onde as elites estão te apontando o caminho, né? Então é o exemplo do vinho, é o exemplo das marcas de luxo, é o exemplo de lugares que hoje você não frequenta, mas que você gostaria de frequentar, porque as elites estão lá. Então, assim, você toma como modelo as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais status social. Essas pessoas estão tomando vinho e, portanto, você começa a desejar tomar vinho, porque assim você acredita que você vai se aproximar deste modelo, tá? Isso aqui, por fim, né, só para arrematar tudo e para transformar isso aqui num vídeo de marketing, no fim das contas, muda totalmente a maneira com a qual você deve enxergar o marketing, porque você deve conhecer que existem princípios basilares de marketing, como a prova social, como a escassez, como a urgência, como muitas outras coisas. Só que tudo isso precisa ser reinterpretado pelas lentes do desejo mimético. Tudo isso que a gente considera extremamente primário no marketing tem uma origem ainda anterior, que é o desejo mimético. E é a partir da descoberta e do estudo desse desejo mimético que você pode descobrir como essas coisas se dão na realidade. Então, por que nós usamos modelos para veicular novas mensagens da moda? Por que nós usamos manequins, né? Por que os mascotes funcionam? E por aí vai. Por que marketing de influência funciona? Por que marketing de boca a boca funciona? Por que o TripAdvisor funciona? Por que o Reclame Aqui funciona? Tudo isso tem base no desejo mimético, tá? E todas as suas estratégias de marketing, acredite se você quiser, podem ser justificadas e, aliás, podem ser melhoradas pelo bom uso de como funciona o desejo humano, que é, na verdade, essa verdade romanesca, que é o desejo mimético, tá bom? Então, se você quiser ver essa aula por completo, só para prever aqui para você, essa primeira parte da aula eu só fui um pouco mais profundo lá na Sociedade do Marketing, então eu falei mais coisas por aqui. Depois, né, que a gente descobre como funciona o desejo mimético, a gente tem que fazer uma clara distinção entre os tipos de modelo. Então, esse modelo aqui, ele tem duas formas possíveis, né? Ou ele é um modelo externo, ou ele é um modelo interno. Então, para você descobrir a diferença, você entra na Sociedade do Marketing e você assiste a essa aula. Coloquei aqui algumas diferenças mais significativas. O desejo mimético, do ponto de vista antropológico, desemboca num mecanismo chamado bode expiatório, que no marketing a gente chama de inimigo comum. Então, se você já trabalhou com esse inimigo comum, já ouviu falar de inimigo comum, você ainda não sabe o que é esse inimigo comum se você não sabe o que é o mecanismo do bode expiatório, que remete até a antes de Cristo, tá? É um mecanismo que foi usado sempre, em todas as sociedades, para preservação humana, e o inimigo comum nada mais é do que um resquício desse bode expiatório, tá? Então eu explico como funciona o bode expiatório, explico qual que é esse ciclo destrutivo do desejo mimético e explico como que a gente transforma esse ciclo destrutivo num ciclo construtivo de desejo mimético por meio do entendimento do que é um desejo superficial e de um desejo robusto. E aí, por fim, eu falo aqui um pouquinho de engenharia do desejo e falo da grande responsabilidade que a gente tem como marqueteiro, já que, como as instituições mais tradicionais, como a igreja e o Estado, perderam muita força, estão perdendo cada vez mais força, os verdadeiros agentes da cultura hoje são as marcas, e quem determina a comunicação das marcas são os marqueteiros. Então, não à toa, eu acho que os marqueteiros são talvez um dos maiores agentes da nossa cultura. O que significa que se você for um mau marqueteiro, se você fizer más mensagens, se você não for um bom marqueteiro no sentido de promover coisas boas, você vai afetar drasticamente a cultura e a consciência dos próximos tempos. Ou seja, existe uma grande responsabilidade para mim e para você. A qualidade da consciência das futuras gerações depende das mensagens e dos produtos que a gente promover, tá? Então, é sobre isso a última aula, né, de dezembro aqui da Sociedade do Marketing. Se você gostou desse assunto, é só você assinar a Sociedade do Marketing por R$ 49,90 por mês ou
497, se eu não me engano, no anual. E aí você vai poder participar dessa e de muitas outras aulas, tá bom? Até semana que vem, até mais.